Olá, hoje aqui no Trino, a nossa aula é a respeito dos crimes contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública que estão previstos lá no título 11 do Código Penal, do artigo 312 até o artigo 359H do Código Penal. Esses crimes contra a administração pública, eles falam sobre os mais diferentes aspectos da administração pública. Então, eles vão falar sobre a questão relacionada ao patrimônio da administração, ao regular funcionamento da administração, aos interesses da administração pública como um todo, além, evidentemente, da questão da moralidade da administração pública, que também é um dos bens juridicamente tutelados quando nós estamos falando aqui desse tópico. É importante que nós saibamos que nem todos os crimes contra a administração pública se encontram aqui no Código Penal. Nós também temos crimes contra a administração pública permeando a legislação penal como um todo. Eu poderia dar para vocês como exemplo os crimes lá da lei ambiental a partir do artigo 65, salvo o melhor juízo, 66, que começa a falar dos crimes praticados contra a administração pública ambiental. Eu poderia ainda falar de outros tantos crimes, contra o próprio crime de abuso de autoridade, previsto na 3869, naquilo que nós denominamos nova lei de abuso de autoridade, que também é um crime contra a administração pública, e sem contar tantas outras, como o próprio crime contra a própria lei dos crimes contra a ordem tributária, 8.137 de 1990, que traz crimes contra a administração pública em geral. É importantíssimo que nós saibamos da existência desses crimes. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes podem ser feitas perguntas nas provas de vocês que demandam conhecimento da legislação especial, inclusive para que vocês saibam que aquele crime não está previsto naquela lei que vocês pensavam que ele poderia estar, né? Então, por exemplo, se você vir uma questão que verse sobre uma hipótese de solicitação de vantagem indevida por um funcionário público para fins de, por exemplo, deixar de lançar um tributo. Ora, eu estou aqui diante de um crime de funcionário público que solicita vantagem indevida em razão do seu ofício. Você pode pensar, isso é corrupção. Não, isso não é corrupção. Existe o crime contra a ordem tributária previsto lá no artigo 3º, inciso 2 da Lei 8.137 de 1990. E é essa atenção que nós precisamos ter. Essa atenção que nós precisamos ter, porque na hora da prova, se cai uma questão como essa, ele te pergunta, trata-se de crime de corrupção passiva? Não. Esse crime é crime funcional contra a ordem tributária. Você tem que saber até a questão do nome, né? Então, por exemplo, você tem na própria Lei 12.850, na Lei das Organizações Criminosas, espécies criminosas que versam sobre a administração da justiça. Quando você fala, por exemplo, de atrapalhar, como diz lá o artigo 2º no parágrafo 1º, quando fala lá de atrapalhar as investigações relacionadas à apuração de organizações criminosas, meu Deus, isso é um crime contra a administração da justiça, previsto na 12.850. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção, que vocês façam um apanhado dos crimes contra a administração, eu citei aqui alguns, que estão permeando a legislação em geral. Lembre-se, por exemplo, todos os crimes licitatórios. Hoje não mais na 8666, mas até o advento da nova lei de licitações, estavam todos na 8666. Hoje já estão aqui no Código Penal, naquele 337, que parece que não vai ter mais fim de tanta letra que colocaram. Mas é essa a preocupação inicial. Uma outra preocupação que nós devemos ter a respeito desses crimes é que, obviamente, esses crimes aqui descritos na parte geral, na parte especial do Código Penal, eles são crimes que vão buscar na parte geral as suas regras para que vocês consigam fazer os crimes, para que vocês consigam fazer as questões de prova. Mas um outro cuidado que se tem que ter com relação a esses crimes contra a administração pública é que, por vezes, a própria lei, na parte especial, traz fórmulas distintas, traz um tratamento diferente, traz exceções àquilo que está previsto lá na parte geral.
Vou dar um exemplo para vocês. O 312, parágrafo 3º. O 312, parágrafo 3º, que fala do peculato culposo, quando fala do peculato culposo, ele fala de uma possibilidade de extinção da punibilidade caso exista restituição da coisa ou indenização pelo dano sofrido até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Veja, é uma regra muito mais benéfica do que aquela regra trazida no artigo 16 do Código Penal. Você não vai usar o 16, você vai usar o 212, parágrafo 3º, 312, parágrafo 3º, para o peculato culposo, por favor, né? Você também vai ter que lembrar que desses crimes contra a administração, quase que a totalidade é praticada apenas de forma dolosa. Mas existem 2 crimes que podem ser praticados na modalidade culposa. Você tem aqui o peculato culposo e a facilitação culposa de fuga, tá ok? Então, tomar esse cuidado, porque admitirão a modalidade culposa também os outros crimes sempre dolosos. A administração pública, ela aqui aparece nesses crimes como sujeito passivo formal, porque, aliás, o Estado aparece como sujeito passivo formal, porque, na verdade, o Estado é sujeito passivo formal de todo e qualquer crime, mas também aparece como sujeito passivo material, porque, afinal de contas, são os interesses da administração, cujo titular é o próprio Estado, que estão sendo lesados quando se pratica qualquer um desses crimes aqui descritos, ok? Sobre essa parte geral, também extremamente importante que nós verifiquemos que alguns princípios, por exemplo, algumas regras, como por exemplo, a perda do cargo está tratada aqui, gente. A perda do cargo público, ela vem tratada aqui nessa parte de que nós estamos na parte geral do nosso código também. Ah, professora, mas não tem a parte especial que vai falar sobre perda de cargo, ou melhor, não tem as leis especiais que vão falar sobre perda de cargo? Eu peço que vocês prestem muita atenção nisso. Quando as leis especiais falam sobre a perda do cargo, elas falam sobre a perda do cargo do funcionário público, que na qualidade de funcionário público pratica ter crime. Então, por exemplo, o artigo 1º, parágrafo 5º da lei de tortura nos vai trazer a questão da perda automática. Aquela pessoa que praticou o crime perde automaticamente o cargo. O detentor de cargo público, ele perde automaticamente o cargo. E ainda fica inabilitado para o exercício de qualquer emprego, função pública, pelo dobro do prazo da pena aplicada. Mas veja você que aquela regra do artigo 1º, parágrafo 5º da lei de tortura, ela é uma regra que só vai ser aplicada ao funcionário público que praticar o crime de tortura enquanto funcionário público. Então, por exemplo, o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz de direito, o inspetor de polícia, o policial militar praticou um crime de tortura contra o seu filho. Ele não praticou como delegado, como promotor, como juiz, como inspetor, como agente penitenciário. Não, ele praticou na qualidade de pai. E nesse caso, por que é importante que nós ressaltemos isso? Porque nessa hipótese, o nosso funcionário público não vai estar sujeito à perda de cargo pela lei de tortura. E é isso que eu quero dizer. Nas leis especiais, ok? Nós vamos encontrar a perda do cargo do funcionário público quando ele pratica o crime na qualidade de funcionário público. Mas o funcionário público pode perfeitamente praticar o crime na condição de particular. E quando acontecer isso, eu vou me socorrer do Código Penal. Então, escutem. As regras do artigo 92 do Código Penal, elas são aplicáveis a perda do cargo pelo funcionário público quando ele praticar um crime que não tem a ver com a sua função e também quando ele praticar um crime que tem a ver com as suas funções. Na lei especial, é só relacionado à sua função. E aí, você só vai usar a lei especial quando a lei especial dispuser de forma diferente do Código Penal. Então, por exemplo, todos esses crimes tratados nesse título 11 dos crimes contra a administração pública, a perda do cargo será regulada pelo disposto no artigo 92. Tá ok? Aí, se ele não praticar enquanto funcionário público, também pelo artigo 92. Mas em se tratando de crime previsto em lei especial que disponha sobre perda de cargo,
como acontece com a tortura, como acontece com o abuso de autoridade, como acontece com a lavagem de capitais, como acontece com a lei das organizações criminosas. Por exemplo, nós vamos nos socorrer da lei especial, ok? Muito bem. Outra questão é, será que é possível a aplicação de determinados princípios, como, por exemplo, o princípio da insignificância? Será que é possível a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública? O STJ, ele tem, queridos, uma súmula que todos nós conhecemos, que é a súmula 599 do STJ, que impede, né, que se utilize o princípio da insignificância para os crimes praticados, contra a administração pública. Essa súmula do STJ, ela expressa a orientação do STJ a respeito desses crimes contra a administração, mas não expressa, por exemplo, a opinião ou a orientação ou as decisões, melhor dizendo, do STF. O STF já se utilizou de princípio da insignificância, inclusive para crime de peculato. Então é preciso que nós saibamos separar as coisas. O STF permite a aplicação do princípio da insignificância para crimes contra a administração. O STJ, por entendimento simulado, não permite. Mas ainda assim, queridos, vocês poderiam verificar que existem crimes, como, por exemplo, é o caso do crime previsto lá no 334, no crime de descaminho, em que, e até o próprio crime de contrabando, que embora o STF e o STJ digam de forma amplamente majoritária que não cabe a aplicação do princípio da insignificância, eles próprios já aplicaram o princípio da insignificância. Então, por exemplo, quando eles reconheciam, né, a questão da semente de maconha, eles reconheciam que se tratava, né, agora dizem que é atípico, mas quando reconheciam que se tratava de contrabando, admitiam a aplicação do princípio da insignificância. Então, é preciso que você entenda que, embora o STJ diga que não se aplica o princípio da insignificância para os crimes contra a administração, ele mesmo, o STJ, já aplicou. E aí, como é que se faz? Né? Então, a rigor, me parece que quando o STJ fala na súmula 599, ele se refere apenas aos crimes contra a administração praticados por funcionários públicos. Aqueles crimes funcionais dos artigos 312 até 326 do Código Penal brasileiro, ok? É importantíssimo essa visão, sob pena de nós aqui estarmos diante de uma grande confusão a respeito da aplicação dessa súmula. Uma outra questão, aqui também falando sobre esses crimes contra a administração, alguns cuidados que nós devemos ter. Porque existem classificações, outros cuidados, né? Que eu fico com alguns cuidados. Não, a gente tem que ter cuidado, né? Mas vamos lá. Um outro cuidado que devemos ter com relação aos crimes contra a administração é o que se relaciona à classificação desses delitos. Nós falamos de crimes contra a administração e nem todo crime contra a administração é um crime funcional. Crimes funcionais são crimes praticados contra a administração por funcionários públicos e nem todos os crimes contra a administração são perpetrados por funcionários públicos. Então, nós temos crimes contra a administração funcionais ou não funcionais. Por exemplo, os crimes do capítulo 1 do título 11 e os crimes do capítulo 4 do título 11 são crimes funcionais, são crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Mas existem outros que não são funcionais. E mesmo assim, os funcionais ainda admitem uma nova classificação. A questão dos funcionais próprios e dos funcionais impróprios. Crimes funcionais próprios são aqueles crimes praticados por funcionários públicos contra a administração e que, quando nós retiramos do sujeito ativo a condição de funcionário público, não aparece qualquer outro delito. A conduta, se fosse um particular, seria atípica. É o exemplo da prevaricação, é o exemplo da própria corrupção passiva. Já existem outros crimes contra a administração, esses os chamados funcionais impróprios, que são aqueles em que, quando eu retiro a condição de funcionário público, aquele crime contra a administração desaparece, mas aparece um outro crime. É o exemplo, pronto, do peculato furto, do peculato apropriação,
Não é de todo o peculato, porque, por exemplo, o peculato culposo é um crime funcional propriamente dito. Porque não existe esse crime se for um particular. Se um particular colabora culposamente para o crime de outrem, nós estaremos diante de um fato atípico. Então também tem que tomar cuidado quando se fala que o crime de peculato é um crime funcional próprio. Aliás, desculpe, quando se fala que o crime de peculato é um crime funcional impróprio. Porque ele pode ser um crime funcional próprio, repito, na modalidade do peculato culposo, ok? Bem, então, essa classificação de crimes funcionais próprios, crimes funcionais impróprios, é uma classificação que pode ser perguntada para vocês em prova, ok?